Bom dia, Gustavo! 288? 238. Tô com saudade da minha sala, do barulho do pátio, do sino tocando, de guri gritando, correndo, pulando. Juliane, isso não é hora de comer pipoca? Já deu dessa quarentena, né? Pelo amor de Deus! Quero voltar. Vamos lá? Capítulo 3, o Brasil rural. Até então, nós estávamos falando, desde o princípio do começo do ano, sobre espaço urbano, espaço rural, né? E em história e em geografia também, né? Paisagem modificada, paisagem natural, um assunto que puxa o outro. Então, aqui no capítulo 3, nós vamos falar sobre o Brasil rural. A parte do Brasil rural. Nós sabemos que tem duas, a urbana e a rural. E agora nós vamos falar dessa, tá? No espaço rural, já pega seu lápis de cor coloridinho, que a hora que precisar sublinhar, você já vai sublinhar. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e sustento para muitas pessoas. Então, lá no espaço rural, eles praticam a agricultura e a pecuária, né? Os espaços são utilizados para esse tipo de ação. O João Pedro está entrando. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente suas paisagens. Nós vimos já que também ocorrem mudanças na paisagem do espaço rural. Lembra? Como que ocorrem essas mudanças? Com desmatamento, né? Por que eles fazem desmatamento? Porque eles precisam de um espaço maior para plantar, de um espaço maior para criar seus animais. Lá no conteúdo de história, nós estamos estudando sobre os animais, né? A criação de animais. Então, ele é usado para essa prática agropecuária. Página 240. A vida rural no Brasil. Observe a imagem a seguir. É um município em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De uma foto de 2017. Cite um exemplo da paisagem urbana retratado na fotografia. Fala aí para mim, Rafinha. Nessa foto, qual é um desenho urbano nessa foto? Que imagem que pode ser representada por uma paisagem urbana? A mata. Urbana, minha linda. Urbana é a cidade, né? Isso mesmo. As casas lá no fundo, as casas. Isso, muito bem, parabéns. Cite um elemento da paisagem rural retratado na fotografia. João Pedro. Onde é a apostila? Miguel. Tá sem som? Gustavo. Oi? Fala para a prof. Um elemento da paisagem rural dessa fotografia aí do município de Ribeirão Preto. As ruas de terra, o gramado. Sim, muito bem. Vamos lá. Acompanhe com o dedinho a leitura para não se perder. Quer falar, João Pedro?
Vamos lá. Fica com seu lápis de cor aí, que na hora de sublinhar nós já estamos com ele na mão. Os municípios brasileiros são formados, em grande parte, sublinha, por espaços rurais e urbanos. Por que por grandes partes? Nós já estudamos também que existem lugares que não têm o espaço rural, porque a cidade cresceu, invadiu o espaço rural e ficou sem espaço rural, né? Então, você vai sublinhar por espaços rurais e urbanos, só até urbanos. Os espaços urbanos possuem uma aglomeração de pessoas e moradias, além de prédios e outras construções. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, criações de animais e moradias mais afastadas umas das outras. Eu quero saber se alguém aqui ainda tem alguma dúvida com relação à diferença do que existe no espaço rural e do que existe no espaço urbano. Lara? Ah, tá. Você levanta a mão. Ninguém? Então, nós sabemos que o espaço urbano é formado de prédios, shoppings, várias farmácias, hospitais, né? Entre outras coisas. No espaço rural, tem algumas coisas que tem. Tá, tem moradia, tem, mas não tem grandes prédios, não tem o trânsito que tem aqui. Farmácias, supermercados, shoppings, não tem, né? Então, muitas vezes eles saem do espaço urbano, do espaço rural e vêm para o espaço urbano em busca de tudo isso que não tem lá, né? As atividades da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sublinha, sendo essenciais para a economia do nosso país. O campo e a cidade, eles caminham juntos, um depende do outro. A cidade precisa da matéria-prima do campo para as indústrias, né? E o campo também precisa da cidade, porque ele precisa de alguém para mandar a sua matéria-prima, né? Sendo essenciais para a economia do nosso país. Vocês já imaginaram se parar a plantação, a produção de soja, a produção de trigo, de milho, que nós temos em grande quantidade, nós exportamos para outros países café, frango, carne, né? Isso é o que move a economia do nosso país. A maior parte da nossa renda vem da agropecuária, né? Nós produzimos e nós exportamos, nós vendemos, comercializamos, né? Além disso, muitas das tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. Observe as fotografias a seguir, página 241. João Otávio, você não está acompanhando a leitura. Olha lá as imagens da outra foto, da outra página. Muito disso aqui, ó, são tradições. Olha esse senhor já tem idade, né? Mas ele está fazendo o quê? Ele está garantindo o sustento da família dele. Ele mora lá no campo, no espaço rural, ou na roça, muita gente fala roça, né? Mora lá, então ele está ali plantando, cuidando da plantação dele, né? Ele fornece alimento para a família dele. E uma coisinha ou outra ele vende. Vende para o vizinho, na cidade, às vezes, em modo de carroça, vende aqui também, né? Apesar de que eu gosto de fazer queijo, assim, comercializar queijo, leite caqui, essas coisas assim, sem passar pela indústria. Na segunda foto, quem sabe o que é isso aí? O que é esse negócio delicioso que está aí na segunda foto? Vamos ver, o Gustavo está falando que sabe. O que é
O que tá representado na imagem 2? Isso. Pamonha. Ai, que delícia. Isso mesmo. Pamonha também é uma culinária. Agora ela já é feita na cidade, mas na minha época de criança, você não achava pamonha na padaria. Hoje a gente acha, né? É só feito no espaço rural. Pessoas que tinham sítio, chácara, fazenda, juntava as mulheres, todas as vizinhas, e era o dia de fazer pamonha. Tinha que ir no mato, pegar o milho do pé do milho, tirar o milho de lá, descascar o milho, tirar o cabelo do milho, ralar o milho, coar o milho, cozinhar a pamonha, fazer essa casca que saía da casca do milho, fazer os copinhos de casca de milho, pôr a pamonha, amarrar a pamonha, colocar na panela de água quente, ferver para a pamonha. Olha a cadeira, né? Mas é assim que é feita a pamonha. Então, ela acabou sendo um prato tradicional, né? Temos aí memória de viola, muito tocado, muito usado à noite, no sítio, quem mora no sítio, na fazenda, à noite, você não tem TV, não tem muito o que fazer, então eles se reúnem e vão tocar violão, cantar, conversar, né? 242. Atividades. Observe a pintura a seguir. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em todos os detalhes. Não é só observar, olhei, pronto, acabou. Não, olha, gente, olha o que tem na árvore, como que ela é, que cor tem, como que é os galhos, como que é a flor, olha as árvores lá do fundo. O que é aquilo lá? É uma árvore, parece que está todo mundo junto? O que é? O que tem atrás da casa? Como é a casa, né? Presta atenção e pode responder as questões. Vamos lá. Descreva a pintura acima. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou fazer a minha correção, mas é uma resposta pessoal. Você não é obrigado a colocar a mesma que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a minha, tá? Nossa, que dado doido que eu coloquei aí.
João Pedro, você quer falar? Mas você tem que falar levantado. Fala, Lara. Ô, professora, essas respostas que você está copiando, eu não preciso copiar só para colocar minha opinião. Eu disse, já expliquei isso, Lara. No começo, antes de eu fazer a correção, eu falei. Ah, verdade. Essas respostas são mais respostas pessoais. Eu coloquei para quem não conseguir fazer, mas você pode colocar a sua. Eu coloquei a minha já, agora eu estou na página 243. Não, então espera. Fala, Rafinha. Que? Ah, você não quer falar? Não? Tá bom. Luana, tudo bem aí? Miguel, tudo bem aí? Gustavo, tudo bem? João Otávio, tudo bem aí? Juju, tudo bem aí? Maria Luísa, tudo bem? Davi, por que você está escondido? Apareça, por favor. Ok, tudo bem aí, Davi? Fala, João. Falar o quê? Você está mexendo com a mão assim, eu acho que você quer falar. Não, Eita, cadeira boa essa, hein, Miguel? Todo mundo já fez essa correção? Podemos passar para a próxima página? Sim? Pode, Rafinha? Pode? Então, vamos lá. Página 243. Vamos falar um pouco agora sobre a ocupação das terras, né? Que terras? Das terras do Brasil. Em 1500, foi o ano que Cabral chegou aqui, existiam entre 2 a 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Isso quer dizer que, na época que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, existiam entre 2 a 4 milhões de índios morando aqui no Brasil. E vocês vão ver que ao longo desse capítulo vai diminuir bastante esse número. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito da natureza. Eu não sei se vocês se lembram, mas no livro passado nós estudamos sobre os índios, que eles cuidavam da natureza, eles tinham a forma deles de cuidar da natureza. Eles eram nômades, o que era isso? Eles não tinham uma moradia fixa. Eles moravam em um lugar e aí eles utilizavam ali naquele lugar onde eles estavam a água, eles plantavam, eles caçavam, ele usava a terra para plantar. Quando colhia aquela plantação dele e ele mudava de lugar, né, para um outro lugar, onde ele fazia tudo novamente, e esse primeiro lugar onde ele estava, a terra ficava se recuperando, a natureza ficava se recuperando naturalmente, né? Então, ele não destruía a natureza, ele não usava de forma predatória, destruir, né? E assim ele ia mudando de lugar para lugar, até que aquele primeiro lugar tivesse recomposto, que estava tudo, que ele poderia voltar, ele tinha certeza que ali ele não ia mais prejudicar a natureza, porque ela tinha se recomposto novamente. Aí ele ia voltando. Então ele ficava mudando de tempos em tempos para não prejudicar a natureza. Por quê? Porque eles respeitavam muito a natureza, né? Nessa época, porém, uma expedição liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Os portugueses chegaram aqui e eles não queriam saber se os índios se preocupavam ou não com a natureza,
com a exploração da terra, né, com o uso predatório da terra, eles não queriam nem saber. Eles chegaram aqui, descobriram que aqui tinha ouro, que aqui tinha prata, pedras preciosas, principalmente pau-brasil, né? Então, o que eles fizeram? Eles escravizaram alguns índios, que nós vimos na última aula de história. Às vezes, eles escravizavam com a própria ajuda dos índios. Os próprios índios se traíam suas tribos e se entregavam para os portugueses a troco de algumas coisas. E, né, escravizaram os índios para quê? Para desmatar o pau-brasil, para explorar a terra, as pedras preciosas, o ouro, a prata, tudo que tinha aqui. Não tinha gente para carregar, para desmatar, para levar até a caravela. Então, eles usaram os próprios índios para fazerem isso. Regime escravo. Então, eles escravizaram os indígenas, sem se preocupar com a exploração da natureza. Se ia causar dano, se ia prejudicar os animais, se iam prejudicar as florestas, se iam prejudicar as plantações, eles não queriam saber. Eles acharam o território aqui e eles se acharam donos, né? E se acharam no direito de fazer o que eles bem quiserem fazer. E fizeram, né? A mão de obra indígena. A primeira atividade econômica dos portugueses, quando eu falo de atividade econômica, eu falo de dinheiro, tá? Envolve dinheiro. A primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no litoral brasileiro, o litoral é a parte onde fica a praia. Lembra daquele nosso mapa que nós temos na sala? Foi a extração em grande quantidade de pau-brasil para ser vendida, né? Então, a primeira atividade econômica foi uma grande extração de pau-brasil para ser vendida onde? Na Europa. Então, ele vinha aqui com as caravelas, enchia as caravelas de pau-brasil e levava para a Europa e vendia. Isso chamava de atividade econômica. Esse pau-brasil, olha lá, usado para atingir tecidos, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros aos portugueses. Então, ela é uma madeira muito procurada porque era usada para atingir roupas nas fábricas de tecidos, né, fábricas de roupas, e seu comércio trazia muito dinheiro, altos lucros para os portugueses. Por isso, eles queriam vir aqui mais e mais e mais, cada vez mais e mais, levar para o Brasil daqui. Na extração do pau-brasil, o que é extração, gente? É quando ele arranca a árvore, tá? Quando eu estou extraindo, é quando eu estou pegando algo, tá? Os indígenas realizavam o corte, ó, eles cortavam, transportavam a madeira até as embarcações portuguesas. Em troca desse trabalho, de extrair e de embarcar, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machados e facas de metal. Os índios não tinham isso, eles não tinham machado, eles não tinham faca, eles não tinham nada dessas coisas que os portugueses tinham. Então, quando os portugueses chegaram com esses utensílios, eles ficaram enojados. Por quê? Para eles derrubarem uma árvore, eu imagino que eles deviam fazer um ritual, alguma coisa, ficar chacoalhando a árvore, porque eles não tinham machado, faca, motosserra, nada dessas coisas. Então, quando eles receberam machado e faca, para eles foi de grande utilidade, né? Então, assim, eles foram explorados, porque eles trabalhavam muito e recebiam facas e machados em troca. Isso, os que foram de boa vontade, porque os indígenas que não quiseram fazer o trabalho, eles são obrigados a ir sem receber nada, né? Com a expansão da ocupação portuguesa, expansão quer dizer crescimento. Com o crescimento da ocupação portuguesa aqui no Brasil, né, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para regiões do interior da colônia. Então, os índios que não quiseram ser escravizados, que não gostaram disso, o que eles fizeram? Eles resistiram, então houve luta. Se houve luta, houve sangue, houve morte, muitos morreram. E como eles conheciam muito as matas aqui do Brasil, e os portugueses estavam chegando, não conheciam muita coisa, muitos deles fugiam para as matas. Então, os portugueses não conseguiam pegá-los, né? Porque eles fugiam.
Vamos lá na página 244. Transformando as paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, com a extração do pau-brasil. Então, durante 30 anos, gente, não são 30 dias, são 30 anos. Eles ficaram explorando o pau-brasil somente ali no litoral, perto da praia, por ali por perto. Só ali, 30 anos. 30 anos. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Depois de 30 anos, eles trouxeram mais pessoas para cá, mais portugueses para o Brasil, e começaram a colonizar. As pessoas começaram a morar, construir, plantar, né? Ter suas vidas aqui no Brasil, ter comércio, né? E eles começaram a ir para o interior. Eles saíram aqui perto da praia e foram entrando no Brasil mata dentro. Com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Nós falamos isso no texto de história da semana passada, né? O tanto que foi destruída a Mata Atlântica. Nós podemos ver aí nesse mapa, ó, em verde claro, áreas ocupadas pela Mata Atlântica em 1500. Olha o tanto. Agora, áreas ocupadas pela Mata Atlântica em 2014, em verde escuro. Olha quase nada restou. Tá? Agora vamos ali do ladinho, você vai pegar o seu lapisinho de cor e você vai circular esse quadradinho amarelo aí que está escrito capitanias hereditárias. Nós falamos um pouco sobre as capitanias hereditárias na semana retrasada. Lembra que eu falei que o Brasil era muito grande para colonizar? O rei de Portugal pegou o Brasil e dividiu em 15 lotes, 15 terrenos, e deu para 15 capitães natários ou 15 pessoas para administrar, né? E ela chamava capitania hereditária, por quê? Porque passava de pai para filho. O pai era o dono da capitania. Quando ele morria, ficava para os filhos, ia passando de pai para filho. Então vamos lá, vamos relembrar. Para impulsionar a colonização, para acelerar, né, o processo de colonização do Brasil, em 1534, 34 anos depois do descobrimento do Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes chamados capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. Então, cada pessoa que recebeu um terreno desse, um lote desse, tinha que fazer ele produzir, tinha que fazer ele caminhar com as próprias pernas. Eles tinham que plantar, colher, vender, comercializar, e tinha que ter dinheiro, ele tinha que, do lote que ele recebeu, ele tinha que fazer dinheiro ali para ele poder manter a terra dele. Né? Mas não conseguiram, não foram todos que conseguiram. Vira a página 245. O mapa abaixo representa a exploração do pau-brasil. Observe-o e responda às questões a seguir. Associe as letras que aparecem na imagem com as informações a seguir. Macacos, papagaios, animais da fauna brasileira. Quem sabe? Vamos, quem pode responder essa? Davi? Pode falar, Davi. A primeira é a letra A. Tá. Indígena carregando pau-brasil. C.
B. Indígena cortando o pau-brasil. C. Isso. Terras Brasilis, título do mapa. D. Isso. Muito bem. Página 246. Nós temos 2 minutos, nós temos 1 minuto e 36. Não temos muito tempo, então eu acredito que seja melhor nem começarmos a mexer com essa página, porque senão na semana que vem nós vamos ter que voltar nela, né? Então, eu vou desativar o áudio de vocês e vou deixar vocês conversarem, tá? Acabou praticamente. Pode conversar com Tá acabando a minha pipoca. Oi, Tá Rafa. acabando a minha pipoca. O cachorro da Rafa? Olha o cachorro da Rafa, que bonitinho. Nossa, Giovanni! Oi, Ana. Qual que é a raça do seu cachorro, Rafa? O quê? Qual que é a raça do seu cachorro? Beagle. Eu queria um Beagle. Mas agora eu quero um Shih Tzu. Professora, Uma raça de caça. É raça de caça. Tem que tomar água. Hoje tem os 3 tempos. ele vai proteger essas casas. Luana tomando. A Luana comendo no seu.